Graça e paz, querido. Tudo bem com vocês? Como é que está a semana de vocês? Eu tenho orado para que Deus te abençoe, te fortaleça e te ajude. Hoje eu tenho um assunto para falar muito interessante e talvez você já ouviu demais sobre isso, mas eu vou continuar falando, tá? O que esta pandemia ensina a nós como cristãos? O texto que eu escolhi você já conhece, é conhecidíssimo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu quero que você abra a tua Bíblia e leia aí. Nesse período em que estamos vivendo, após surgir na China esse vírus chamado coronavírus, a Organização Mundial de Saúde decretou uma pandemia. Disse que isso está no mundo inteiro e que essa pandemia está causando mortes pelo mundo todo. Nós temos visto em tantos países na Europa, na Ásia, na África, na América Central, na América do Sul, na América do Norte, enfim, em todos os continentes, na Oceania, temos visto esse vírus causar muitas mortes. Por isso, a pandemia. Lembre-se de uma coisa. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 11, dizendo da seguinte maneira: haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. O que nós estamos vendo agora já estava previsto na palavra de Deus para os últimos dias. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 6, Jesus diz que é para nós não nos assustarmos, porque é necessário que estas coisas aconteçam, ele diz. Ele diz ainda que isso acontecerá antes do fim, antes da sua volta para buscar a igreja. É uma coisa que eu particularmente, espero ansiosamente. A volta de Jesus. E diariamente eu digo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que a situação atual não causa preocupação. Seria até leviano da minha parte afirmar que nós não devemos nos precaver. Eu continuo dizendo e volto a dizer: fique em casa. Se sair, use máscara, use álcool gel, lave as mãos quando chegar, troque de roupa, enfim, tome todos os cuidados necessários. Porém, eu digo que isso deve ser acompanhado de uma boa dose de serenidade, de uma boa dose de confiança de que Deus está no controle desta situação. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, minha irmã: pânico não é bom e não leva a nada. Amém? Segundo ponto que eu quero te falar e que eu quero que você esteja bem atento a isso é: não podemos e nem devemos viver sob o domínio do medo. Todas as crises que nós enfrentamos neste mundo, seja qual for o seu nível, elas precisam e devem ser encaradas com fé e coragem. Precisamos ter fé, ter coragem para enfrentar todas as crises. Entrar em desespero demonstra que a nossa confiança em Deus está abalada. Entrar em desespero demonstra que a nossa fé é muito pequena. E nós precisamos entender que não estamos aqui olhando para a situação atual, olhando para isso ou para aquilo, ou olhando para ver se está bom ou se está ruim, se vai ser ou se não vai ser. Não interessa, irmão, não se preocupe com isso. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Paulo escreve da seguinte maneira: Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim um que nos dá poder, amor e autocontrole. Assim, a Bíblia nos ensina que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, verso 1. Isso demonstra o quê? O tamanho do Deus que você serve. Você serve a um Deus que é o Senhor de todas as coisas, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então,
Você não precisa ter medo, você não precisa ter pânico, você não precisa ficar assustado com as coisas que estão acontecendo. Preste atenção, em meio a todos esses problemas da vida, Deus está pronto para te ajudar. De nada adianta ter pânico, de nada adianta ter medo, de nada adianta ficar preocupado, o que vai ser, como vai ser. Jesus falou, não adianta. Deixa para cada dia o seu próprio mal, não se preocupe com o dia de amanhã. Deus está no controle. Você comeu hoje? Você tem um teto sobre a tua cabeça? Está com saúde? Está guardado da maldição do coronavírus? Alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor. Diga para ele, Senhor, obrigado, porque hoje o Senhor cuidou de mim. Amanhã ele vai cuidar de novo. Amanhã ele vai estar zelando por você de novo. E mostrei algumas coisas que podem nos deixar confusos, sabe? As crises provocam em nós uma situação de preocupação e às vezes levantam dúvidas na nossa mente, mas o Senhor não se abala. Ele permanece firme no seu santo trono. Ele não se abala. Ele não se abala. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde em todo o mundo o medo está aumentando e o desespero vem se tornando cada vez mais evidente. E é por isso que, como crentes em Jesus, como servos de Deus, nós devemos ser instrumentos de boas notícias. Sabe, devemos anunciar a esperança de um reino de perfeita paz. Jesus diz um dia assim, olha, não fique ansioso por nada, mas em todas as situações, por oração e petição com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará os seus corações. Amém? Entenda isso, Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. E como Deus é soberano e como Deus está no controle de todas as coisas, nós aprendemos que Deus está assentado no seu trono. Os reinos se abalam, os governos com os homens caem em desespero, mas o Deus Todo-Poderoso permanece inabalável. Ele continua regendo o universo, não é a Terra, é o universo que Deus está regendo, é o universo que anda, funciona de acordo com o querer e a vontade do Deus que você serve, do Deus que te ama e do Deus que te escolheu lá das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Entenda isso, aprenda isso, e é por isso que devemos depositar nesse Deus toda a nossa confiança. Devemos depositar no Senhor toda a nossa esperança e toda a nossa fé. Problemas de proporções tão grandes podem nos deixar desequilibrados, podem nos deixar tristes, causam preocupação, trazem muitas coisas negativas. Eu poderia dizer que para você se prevenir da melhor forma, estocar alimento, comprar remédio, encher sua despensa, estocar álcool gel, mas nada disso vai te dar esperança, nada disso vai te dar tranquilidade, nada disso vai te dar segurança, porque amanhã você vai olhar para a tua despensa e vai dizer, eu tenho comida para uma semana, eu tenho comida para um mês, e depois de um mês o que acontecerá? Não sei, não sei. Eu vi tanta gente ir para o supermercado e comprar tanta coisa, eu não comprei nada. Por que eu não comprei? Porque o que eu tinha em casa era o suficiente para mim comer. E eu tinha para viver o mês inteiro. Então eu disse, quando chegar na hora, o Senhor proverá. Eu vi tanta gente correndo atrás de gás e eu não fui. Eu tinha gás no meu botijão e esperei. E ele não acabou ainda. Mas o caminhão do gás agora passa todo dia na porta da minha casa, oferecendo o bujão de gás a R$70. E eu não preciso me preocupar, porque se eu pegar o meu carro e for lá no depósito, eu pago 58. Por que é isso? Porque Deus está no controle. Então não adianta você ter um estoque de mercadoria, um estoque de álcool gel, um estoque de máscara. Tenha o suficiente para o teu uso diário. Não se preocupe, Deus está no controle. Ao invés de trazer mais preocupação, eu quero que você pense como o Senhor mantém o controle sobre tudo isso que está acontecendo. Você precisa se cuidar, se precaver, evitar o contágio da doença, mas jamais deve permitir que isso se torne um pânico descontrolado. Mas também não relaxe.
também não abuse, também não faça o que não deve. Eu volto a repetir, fique em casa até o momento que for necessário. Então, querido, não se esqueça, há uma epidemia espiritual que ainda assola o homem. Sim, porque essa pandemia tem um vírus e esse vírus ataca somente o corpo. Mas eu estou falando de algo muito maior. Um dia, Jesus nos adverte no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, da seguinte maneira: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus está revelando aqui que existe um mal maior. Ele está dizendo, não tenha medo do coronavírus, porque o coronavírus só mata o corpo. Mas ele está dizendo, tome cuidado, porque tem uma coisa que mata, além do corpo, mata também a alma. E é dessa que nós devemos ter medo. E esse mal atingiu toda a humanidade. Desde Adão e Eva, que foram os pacientes número 0 dessa pandemia espiritual, até os dias de hoje, todos nós fomos infectados sem exceção. Como uma mãe que passa o vírus para o filho que está no seu ventre, nós recebemos por herança, de geração em geração, esse vírus. E qual é o nome dele? Pecado. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Perdemos a comunhão com Deus por causa do pecado. E a cada dia que passa, a humanidade fala de pandemias, disso, daquilo, ou a Organização Mundial de Saúde se mobiliza para cuidar dessas coisas, mas o mundo se cala quando se trata de falar de pecado. O mundo traz tradições, o mundo traz traduções diferentes para a palavra pecado. E para o que é pecado para um não é pecado para outro, o que é errado para um não é errado para outro. A Bíblia não faz distinção. Não faz distinção de nada. Ela apenas diz que pecado é pecado. E pecado é errar o alvo. E o nosso alvo é Jesus. Então o que eu quero dizer? Ainda estamos todos doentes, espiritualmente, infectados. Mas existe algo poderoso que pode nos livrar disso. Como o álcool gel que tira todo o mal da tua mão aí, que você usa ele para poder matar o vírus. A Bíblia me ensina que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos livra de todo o pecado. Então o que eu tenho que fazer? Aprender uma coisa: arrepender e voltar para Deus e pedir que Deus nos dê força para não sermos abatidos ou envergonhados pelos nossos pecados. Faça aí você mesmo um exame de consciência sincero, arrependa-se, reconcilie-se com Deus, coloque a tua vida na presença de Deus, fique firme até Jesus voltar ou até o seu último dia, pois apesar de nos curar perfeitamente do pecado, a nossa realidade humana é fraca e nós pecamos várias vezes durante a nossa caminhada, mais do que um simples resfriado. Somente uma vida santa irá nos prevenir da tragédia que é a segunda e definitiva morte. Aprenda isso, entenda isso. Nós estamos caminhando para a morte. E se você tiver Jesus, você vai morrer fisicamente, mas vai ter vida eterna com Deus. Se você não tiver Jesus, você vai morrer fisicamente e vai ter a segunda morte, que é a separação de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça entender melhor a sua vontade. Preste atenção, irmão. Você não está aqui para acumular bens, você não está aqui para ser milionário ou rico, você está aqui porque Deus te chamou para que o nome dele fosse glorificado através de você, através da tua vida. Seja um instrumento para a glória de Deus, seja um instrumento para que o nome de Deus seja glorificado através da tua vida. Não desanime, não se assuste, não tenha medo do vírus, não tenha medo se você vai passar fome ou não. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando da tua família, a mão de Deus está estendida sobre você. Receba a bênção de Deus hoje, receba a provisão de Deus hoje, receba de Deus hoje a libertação e principalmente a cura do medo.
eu já citei, vou citar de novo. Ele não nos deu um espírito de medo, de temor, mas nos deu um espírito de confiança, de segurança. Servimos a um Deus vivo. Por isso Paulo exclama dizendo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que Deus te abençoe e que você encontre em Jesus a fortaleza para vencer no dia mau. Muito obrigado, que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração.